Estamos aqui para mais um podcast com um assunto de extrema importância, que é o câncer de intestino na atualidade. Nossa convidada é a doutora Michele Bonotto. Michele, obrigada por ter aceito o nosso convite, por nos honrar com a tua presença. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece, A doutora Michele é gastroenterologista. A Michele é a terceira gastroenterologista que vem. Então, na verdade, a gente hoje tem mais gastro do que a minha própria especialidade, que era gineco, Seja bem-vinda, Mi. A doutora Michele é médica, gastroenterologista, especialista em endoscopia digestiva pela Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva. Tem residência médica em medicina interna, com ano adicional de R3 na Universidade Federal das Ciências da Saúde de Porto Alegre. Ela é gastroenterologista também da Universidade Federal das Ciências da Saúde de Porto Alegre, mestre em medicina pela Universidade Federal das Ciências da Saúde de Porto Alegre, tem título de equivalência em medicina na União Europeia. É um currículo extenso, Algumas experiências internacionais, como Short Term Fellowship em endoscopia digestiva na Hiroshima University, no Japão, em Roma e no Reino Unido. Também ela realizou alguns estágios no Brasil, acompanhando serviços de endoscopia digestiva no Sírio-Libanês e no ICESP em São Paulo. Mi, bem-vinda. Nosso assunto hoje é... a gente está vendo uma incidência alta de câncer de intestino, então nós iremos falar hoje sobre esse assunto que eu acho que é prudente o esclarecimento. Mi, o que a gente chama de câncer de intestino? Porque o intestino ele abrange uma grande área do nosso aparelho digestivo. Comumente, a gente usa esse termo para se referir ao câncer coloretal. Porque o câncer de cólon, que seria o intestino grosso, e o câncer de reto, eles possuem características muito semelhantes. Uhum. Então, geralmente, as pessoas utilizam esse termo para se referir ao câncer coloretal. Uhum. Mas lembrando que a gente também tem o intestino delgado, que seria o intestino fino, um termo mais simples, e pouco se fala nisso. Por quê? Porque o câncer do intestino delgado, ele é muito raro quando comparado ao câncer coloretal. Uhum. Nós temos uma incidência de cerca de 1 a 2 casos a cada 100 mil pessoas, de câncer de intestino delgado, enquanto a gente tem uma média de 20 casos a cada 100 mil, e nos países em desenvolvimento chega a 45 hoje na atualidade. Uhum. Então, chega a quase 30 a 40 vezes mais do que o delgado. E isso é uma grande sorte nossa, na verdade, porque o acesso ao intestino delgado é muito mais complicado em termos de prevenção. Então, por isso que a gente se refere câncer de intestino. A princípio, estamos falando de colo retal. Mi, por exemplo, as pessoas têm pólipos, lesões benignas, Elas podem virar câncer? Sim, vamos começar assim pelo mais fácil, lesões benignas do intestino. Então, são lesões que elas não têm o potencial de evoluir para um câncer de intestino, Por exemplo, isso pode ser uma lesão vascular, pode ser uma lesão da camada de gordura ou da camada muscular. Os pólipos, de uma maneira didática, eles são pequenas bolinhas, E dentro da categoria dos pólipos, nós ainda temos os pólipos que são benignos, ou seja, que não têm o potencial de evoluir para um câncer de intestino, mas os mais conhecidos, e a grande maioria, são os pré-cancerígenos. Eles não são câncer de intestino, mas eles são, sim, uma via que costuma se desenvolver e evoluir para o câncer, E o câncer de intestino propriamente dito, daí ele já é uma lesão maligna que já tem o potencial, de invadir, inclusive, órgãos à distância. E como esse câncer começa a se desenvolver, assim? Ele é crescimento lento, é rápido? Como é que funciona? Bom, o câncer de intestino, via de regra, ele tem um crescimento lento. Mas cuidado, a gente não pode esquecer das síndromes genéticas, da predisposição do paciente, claro que aliado aos fatores de risco, isso potencializa. Então, nós temos alguns casos que têm uma via mais rápida. Isso envolve vários fatores, envolve também o subtipo histológico daquela lesão, Então, via de regra, é sim um crescimento lento, mas eu sempre tenho cautela em dar essa informação por causa desses casos mais acelerados, e na atualidade a gente tem visto casos que evoluem de forma mais rápida.
E a gente tem observado, por exemplo, em câncer de mama, que está aumentando muito a incidência em pacientes, que era mais comum a partir de 50 anos. E hoje a gente está tendo uma incidência maior, assim, abaixo de 40 anos. Ainda continua sendo a estatística maior acima dos 50, mas novos casos abaixo de 40 anos. No de intestino, esse fenômeno também tem acontecido, de ter pacientes mais jovens tendo esse câncer? Sim, esse fenômeno tem acontecido e esse fenômeno está descrito na literatura, na atualidade, né? Esse aumento dos casos em pacientes jovens, tanto é que há cerca de 10, 15 anos atrás, quando eu fiz a residência médica, se indicava a colonoscopia com 50 anos, se passou agora nos últimos anos, mais recentemente, para 45. E uma opinião pessoal minha, acredito que ao longo do tempo, talvez a gente comece a fazer o rastreamento até antes dos 45. E tanto está descrito isso na literatura e na prática a gente visualiza isso, né? A gente, assim, eu vejo assim, nos últimos 1 a 2 anos com muito mais frequência paciente jovem. A gente sabe, a gente tem pacientes, né, em comum e aparece isso, sim, né? Pacientes muito jovens, claro que por vezes relacionado à genética, mas com casos que não tem história. Que não tem história na família, né? Então, eu sempre uso um termo, Michele, assim, na endometriose e na menopausa, felizes as que choram, porque essas serão consoladas. Então, por exemplo, a paciente que tem sintomas, ela vai procurar ajuda. Que sintomas seriam esses, mais comuns, assim, para, tipo, eu preciso procurar a doutora Michele porque eu tive algum sintoma que é um alerta. Existem os sintomas chamados sintomas de alarme, coloretal, né? O principal deles é sangramento, né? Mas também anemia, né? Principalmente anemia ferropriva, por deficiência de ferro. Alteração, a mudança do hábito intestinal é um sintoma de alerta. Então, assim, aquele paciente... porque cada um tem um padrão individual, né? Evacua uma vez por dia ou a cada 2 dias. Então, se há uma mudança súbita desse padrão ou uma mudança persistente de um padrão constipado para um padrão diarreia, por exemplo, essa mudança tem que ser observada. Né? Isso é um alerta e isso pode indicar com que a gente faça um exame para detectar antes até da idade da prevenção do paciente assintomático, né? Dor abdominal persistente também é um sintoma de alerta, né? E uma perda de peso inexplicável. Então, esses são os principais. Tu falaste antes ali no fator genético, né? Eu, na minha família, quem é minha paciente, quem é espectador já sabe que a gente tem um peso grande na genética de casos, né? Eu tenho 2 irmãs com câncer de mama e tenho tio, avô com câncer de intestino, primos com câncer de intestino. E a genética dentro ali, por exemplo, na mama, 5 a 10%, que o restante seria a epigenética, que seriam nossos hábitos, né? Então, dentro da especialidade de vocês, assim, é abordado isso do estilo de vida, do álcool, sono ruim, alimentação ruim, isso é abordado dentro da gastroenterologia? Sim, especificamente falando do câncer coloretal, né, nós temos os fatores modificáveis. Claro que nessa doença, a idade e a genética, que são fatores não modificáveis, que a gente não consegue ficar mais jovem, né? Esses fatores são realmente os principais, né? Mas os hábitos de vida, eles sim potencializam, né? E se mostrou assim que a dieta mediterrânea, por exemplo, é uma dieta que faz com que o paciente tenha menor risco, né? Seria um fator protetor, né? O álcool e o tabagismo, né? São clássicos fatores de risco, inclui o cólon retal também. E se eu tivesse que escolher, assim, um estilo de vida que eu diria que aqui eu acho bem importante é o alto consumo de carnes vermelhas industrializados e processados. Então, bacon, salsicha, fast food. Nós estamos sofrendo os efeitos lá da Revolução Industrial da Inglaterra, século XVIII, né? Hoje em dia a gente ainda entende e começa a estudar
mais a fundo os efeitos, né, da industrialização, que a gente não tem como fugir, é uma realidade, mas a gente tendo esse conhecimento, a gente consegue sim ter fatores de proteção e diminuir o nosso risco, né? Então, a atividade física é um fator protetor também, e síndrome metabólica, em geral, obesidade também é fator de risco para câncer coloretal. Quais são os exames assim recomendados, né? Agora, seguidamente, as pacientes chegam, o pessoal reclama da coluna, depois tu vai falar sobre ela, de não ter uma forma mais fácil. Então, hoje, quais são os exames mais indicados assim para rastreamento do câncer? Hoje, o padrão ouro é a colonoscopia. Né? A colonoscopia, ela consegue não só detectar precocemente, como tratar no mesmo momento, muitas vezes, né? Então, ela é realmente, para prevenção, ela é o padrão ouro. E existem outros testes, como, por exemplo, o FIT test, que detecta ali a presença de sangue nas fezes. A questão é que, além de ter muito falso positivo e negativo, ou seja, não é um teste que tem uma alta confiabilidade, o paciente muitas vezes também não vai apresentar, né, esse sangramento detectável. E quando apresenta positivo, geralmente já é caso muito avançado. Então, é um risco usar o teste. Ah, mas eu fiz e deu negativo, então tá tudo bem, eu não preciso fazer colonoscopia. Mas esse negativo, ele não quer dizer absolutamente nada, né? Então, ele serve muito mais quando ele é positivo para alertar o paciente, que daí é uma indicação imediata de fazer, né? Agora, quando ele é negativo, ele não tranquiliza. As doenças inflamatórias intestinais, hoje se fala muito assim, a doença do intestino permeável, do intestino irritável, elas aumentariam o risco de câncer de cólon retal? O intestino irritável, por si só, não. Tá? As doenças inflamatórias, sim. Vira outro capítulo, né? Outro rastreamento, é outra idade, é paciente muito mais jovem, que daí incluiria o Crohn e retocolite, né? Essas doenças, então, elas são um capítulo à parte, assim, no rastreamento. Por exemplo, tem diferença, assim, que a gente sabe, por exemplo, no câncer de mama, que tem diferença de etnias, né? Dentro do colo retal tem também diferença, assim, de risco maior, né? Mais em mulher, em homem, negros, brancos. Sim, negros, né? Existe uma prevalência maior. Os pacientes asiáticos, né? Os povos do Alasca também têm uma alta prevalência. E em geral, entre homens e mulheres, depende muito da região. De forma global, é um pouco maior nos homens, mas aqui, por exemplo, já está se vendo que os casos em mulheres ultrapassou pouco a diferença, mas chegou a ultrapassar, dependendo da região do país, os homens. A colonoscopia, o pessoal assim, reclama muito do preparo, né? E muitos que nunca fizeram, eles têm... Tipo assim, é um bicho-papão, né? É horrível, tenho medo. Tu pode nos explicar mais ou menos como é que funciona o preparo? Eu acabei de fazer a minha fazem poucos dias e não é uma coisa horrível, né? O melhor é tu ver que o resultado deu normal e isso deixa a gente tranquila. E então, tu pode nos explicar assim como é que funciona o preparo da colonoscopia? Eu explico muito para os pacientes em relação ao preparo e tenho toda uma didática para o paciente não sair correndo, né? Porque existe esse tabu, é muito ruim, é um preconceito e isso nos dificulta muito, isso expõe o paciente a ter uma doença grave por uma informação, né, às vezes equivocada. E antes de eu falar especificamente do preparo, quando eu costumo dizer, teve alguma situação que os pacientes me disseram, mas a senhora é muito jovem, a senhora não fez ainda, né? Eu disse, não, pera lá, só um pouquinho, agora eu vou fazer. Então, eu já fiz a minha coluna, eu fiz esse ano. E eu disse, bom, agora eu posso falar com propriedade, não é horrível o preparo da coluna. Então, assim, claro que precisa estar limpo, né? É uma câmera, o exame é uma câmera, precisa ser filmado, precisa ser fotografado. Então, se tiver sujeira, a gente não vai conseguir visualizar, isso é fato. Quanto mais limpo tiver, melhor.
Melhor para o médico e melhor para o Pro paciente. paciente. O exame se torna mais confiável e eu consigo, inclusive, dar mais segurança para o paciente até no intervalo que ele vai precisar repetir, né? Mas é uma dieta, geralmente começa 1 dia ou 2 dias, dependendo se o teu exame for no turno da manhã ou à tarde. Mas é uma dieta que tu pode ingerir ovos, pode ingerir massas tipo massinha como nesse miojo, alguns outros alimentos, tem até uns docinhos que tu pode ingerir, broa. Então, assim, acho que ok, né? Vai usar os laxantes, pode ter cólica, pode ter náusea, pode ter vômitos, pode ter. A gente usa medicamentos para controlar, né, os pacientes que ficam um pouco mais intolerantes. E hoje tem algum preparo também que é um pouco mais palatável para o paciente, que específico aquele paciente que tem mais vômitos. A gente tem outras alternativas além do preparo clássico. Mas eu ainda acho que o clássico com manitol ele é o preparo mais eficaz, assim, né? O preparo que funciona muito bem. Então eu acho que assim é tranquilo, né? O paciente esses dias disse para mim: mas é muito horrível eu ter que passar por isso. E eu disse, um paciente, conversando numa boa com ele, eu disse pra ele: olha, horrível é tu ter alguma doença, né, grave, e a gente não ter mais tempo de te ajudar. E daí ele disse: realmente. Quando se coloca, né, então, nessas condições. Quando a gente pensa no risco que tu tá correndo de não fazer o exame, o preparo se torna tão pouco, né? Vale tanto a pena, então... Então, normalmente, na colonoscopia se diagnostica assim, tem pólipos. Esses pólipos são retirados e analisados. Sim. Sempre ou nem sempre? Via de regra, sim. Tá? A gente faz o exame, detecta, sendo pólipos pequenos ou uma remoção, de certa forma, simples, fácil, acessível, via de regra a gente remove na hora, tá? Existem alguns casos, por exemplo, lesões, né? Como se fosse uma lesão do tipo LST, que a gente chama, que é uma lesão de espalhamento lateral. Eu explico para os pacientes que ela já é diferente do pólipo. O pólipo é como se fosse uma bolinha, e essa lesão ela é como se fosse um gramadinho. Então, muitas vezes ela está espalhada, ela está grudada na parede do intestino, e essa parede ela tem milímetros, ela é uma folha de papel, ela é fininha. Então, nesses casos de lesões maiores, é um outro tipo de cirurgia. É um outro tipo. Aí é como se fosse uma microcirurgia por colonoscopia. Então, aí, nesse caso específico, sim, a gente tem que marcar, né, conversar com o paciente, fazer exames de avaliação pré, ver o material que vai ser usado e marcar. Aí se torna uma colonoscopia terapêutica, ela deixa de ser aquela colonoscopia diagnóstica só de detecção terapêutica. Eventualmente, a gente também pode acompanhar os pólipos hiperplásicos no reto, que são pólipos completamente benignos. A gente consegue detectar isso hoje com os aparelhos de alta tecnologia, né? Então, se o paciente eventualmente tem muitos outros pólipos e muitos ali no reto, esses pólipos a gente pode ir removendo nas colonoscopias ou até, dependendo do serviço, opta por fazer acompanhamento. Mas, via de regra, a minha conduta é remover no momento da coluna. E qual é a frequência recomendada para fazer a colono? Isso depende muito, tá? Geralmente os pacientes chegam com aquela receitinha de bolo. Me falaram que era de 5 em 5, me falaram que era de 3 em 3. De 10 em 10 tem alguns. De 10 em 10 era muito antigo, já não existe mais a recomendação de 10 em 10, deixando bem claro. Mas assim, a gente tem que levar em conta o tipo de pólipo que o paciente tinha, o tipo histológico, o tamanho, o número, a predisposição genética do paciente. E tem um detalhe aí que eu acho que é bem importante, que com frequência não se leva em consideração. Eu acho que quando a gente faz um guideline, uma recomendação geral, é uma recomendação geral. A nossa função como médicos é individualizar. Então, quando tu está olhando para um paciente, assim, aquele paciente fez uma colonoscopia que o preparo dele não ficou tão bom. Ele tinha divertículos ou ele teve mais dificuldade.
eu não tive uma visualização 100%, mas eu tive 80%, eu consegui fazer um exame, mas ficou alguns pontos que o preparo não foi assim 100% adequado. Então, eu não posso dar o mesmo intervalo para esse paciente de um paciente que tem um preparo 100%. Outra questão que a gente tem que levar em consideração é o aparelho que foi feito. Se eu tenho um aparelho de alta tecnologia, com uma alta confiabilidade, né, com uma destreza excelente, eu tenho uma confiabilidade maior. Então, é individualizar. Eu sempre digo para os meus pacientes, doutora, mas vamos fazer sempre de 5 em 5. Eu digo, olha só, cada situação que a gente fizer a endoscopia ou a colonoscopia, nós vamos sentar no consultório, vamos colocar todos os teus parâmetros na mesa e eu vou te dizer, olha, acho que no teu caso, o teu intervalo adequado é 3 anos, ou 4 anos, ou 5 anos. Então, isso é importante, porque o paciente já chega com essa informação enviesada, né? E muitas vezes passa do tempo. Sim. E outra coisa que aparece nos resultados, que os pacientes nos questionam, divertículos, né, que é outro achado na colonoscopia. Tu poderia falar para nós sobre eles, assim, tipo, alguns têm medo, pode virar câncer, então esses medos, assim, que a gente tenta esclarecer, né, para as pessoas. Os divertículos, eles são uma fraqueza da parede muscular. O nosso intestino, ele é feito de camadas muito fininhas, e uma dessas camadas é músculo. Então, quando há uma fraqueza, ele faz como se fosse um saquinho. E dentro daquele saquinho pode ficar acumulado fezes e comumente passa vaso também. Então, a doença diverticular é a presença desses saquinhos, que aumenta a prevalência com a idade. Quando eu tenho essa doença, quais as complicações principais que podem acontecer? Ou sangra um desses vasos que passa dentro do divertículo, ou pode inflamar e aí ter uma diverticulite, que daí seria uma inflamação aguda do divertículo, mas não, eles não aumentam a chance de câncer coloretal. E pelo divertículo não tem indicação de fazer controle por colono, né? A colono entra mais nos pólipos, né, e nas indicações de prevenção. Não teria indicação de fazer controle por divertículo, né? A gente eventualmente avalia se o paciente teve uma diverticulite prévia, vai fazer um exame de colonoscopia preventivo, a gente olha esse divertículo, se ele não está inflamado, se está tudo ok, se tem algum vaso, né? Mas o acompanhamento não. Inclusive, se tiver um episódio agudo de diverticulite, neste momento não é o melhor momento de fazer a colonoscopia. Antigamente se falava que comer sementes poderia aumentar o risco de diverticulite. Hoje a gente já sabe que mudou isso, né, Mi? Sim, tem essa recomendação muito antiga. E pelo contrário, se for pensar na lógica, a semente ela é fibra, e a dieta rica em fibras, ela tanto é um fator protetor para o câncer coloretal, quanto ela melhora a melhora do hábito intestinal, o fato do paciente não ficar muito constipado, melhora também, diminui a chance de ter complicações da doença diverticular. Então, podem ingerir as fibras normais, né? Por favor. Mi, em relação ao tratamento do câncer, né? Hoje tu acha que está mais, mudou em relação a alguns anos atrás, ou o tratamento ainda continua praticamente igual? Evoluiu muito, né? A oncologia hoje, com a medicina de precisão, com a detecção genética, saber exatamente a mutação, consegue fazer um tratamento muito mais personalizado e individualizado. Então, o prognóstico do câncer coloretal, ele hoje é muito melhor, né? Então, às vezes, assusta no início, mas com muita frequência a gente consegue fazer o tratamento do paciente e o paciente fica livre de doença, dependendo do estágio, claro, né? Mas a gente vê isso hoje com muito mais frequência do que há muitos anos atrás. Né? Quando que, por exemplo, tem a colostomia, né? Que geralmente é uma dos tratamentos que uns ficam em definitivo, que é a popular bolsinha, né? Quando é que tem indicação de usar ou não a colostomia? O que acontece no câncer coloretal
que não pode ser tratado por colonoscopia, porque eventualmente se é uma lesão precoce, a gente consegue tratar pela colono. Então aí está resolvido, né? Se tiver invasão, e aí tem outras indicações específicas que o paciente precisa fazer cirurgia, né? Eventualmente pode ter que remover todo o intestino grosso. Se tiver que remover uma parte, uma indicação bem frequente do uso da colostomia, mas depois pode retornar. Então, ela fica com um tempo provisoriamente, né, com a bolsinha, e depois reconecta. Então, essa é uma das indicações mais comuns aí. Mi, a gente faz a colonoscopia, teria indicação de fazer endoscopia junto ou não necessariamente fazer sempre as duas? Então, em programas de rastreamento, hoje no Brasil, o paciente assintomático não está indicado formalmente, né? Paciente que tem qualquer sintoma acima dos 40 anos, azia, refluxo e outros sintomas, se indica. Alguns países sim, por exemplo, no Japão é indicado a endoscopia de forma preventiva. Mas nós sabemos que tem várias doenças do trato gastrointestinal alto que indicam, então com muita frequência acaba que o paciente precisa fazer ou vai fazer a colono de rastreamento por um motivo, mas tem algum sintoma, teve alguma dor na região que possa indicar alguma gastrite ou algum refluxo, a gente acaba com frequência fazendo junto. Mi, a gente vê muito mais campanhas para rastreio de câncer de mama. Até eu confesso que eu não sei se tem algum mês de conscientização eu sei, mas não me lembro qual o mês que é de conscientização de câncer de colo, né, de colo de intestino, colo retal. De mama é outubro, né? Então não sei, a impressão que dá é que parece que a prevenção do câncer de mama, ela é muito maior, assim, para população em geral, assim, mídias, do que a do colo retal. Eu não sei se tu sente isso também. Sim, nós já estamos muito melhores, já evoluímos ao longo dos últimos anos. Hoje eu recebo pacientes que me procuram assim, eu vim para fazer a colono, e a gente tem que, às vezes, convencer o paciente, né, que tem que fazer. Então, hoje já está muito melhor, mas acho que a gente sofre muito pelas crenças, né? As crenças limitantes e esses tabus em relação ao preparo, em relação ao próprio exame, e é uma perda, né? Porque a colonoscopia hoje, ela é um exame que eu já falei, mas ela previne e ela trata. Então, olha a vantagem que a gente tem sem nenhum corte. A gente consegue acesso ao trato gastrointestinal, né? Sem ter nenhum corte. Por exemplo, se a gente precisasse ver o nosso fígado, nós precisaríamos ir para uma cirurgia. E aqui a gente acessa, né? E a gente já consegue tratar no mesmo momento. Então, ela é um exame que tem muito benefício. Mi, por exemplo, em relação ao rastreamento ali, né? Nós duas temos experiência no sistema privado, né? Não sei se tu tens, assim, ideia no sistema público, se é fornecido, se as pessoas têm acesso preventivamente ou só quando elas têm sintomas que elas conseguem fazer o exame. Não, tem acesso, né? A orientação hoje é 45 anos, então sendo solicitado lá na unidade básica de saúde, está contemplado aí dentro dos procedimentos, né, oferecidos pelo Sistema Único de Saúde. A grande questão que a gente tem, né, hoje na saúde pública é o volume, né, de pacientes aguardando e muitas vezes muito tempo, né, esperando. Então, pacientes às vezes que estão aí esperando por um ano, né, para fazer uma colonoscopia realmente pelo volume, né. Porque aí se perde às vezes o time, né, do diagnóstico precoce. O paciente chega muito tarde, eventualmente. Michele, para quem tem história familiar de câncer de intestino, familiar próximo, assim, qual é a idade recomendada, assim, que seria, né, para a gente deixar as pessoas tranquilas? Olha, a partir de que idade eu preciso fazer? Em história familiar, via de regra, 10 anos antes da idade que o familiar direto teve, né, a situação,
ou com 40 anos, né, se for mais. Então, e o familiar direto seria o quê? Pai, irmãos, tios? Ou mais próximos? Seria os de primeiro grau. De primeiro grau, mas eu considero aqui, depende, assim, né? Às vezes tem paciente que tem vários familiares, então eu acho que tem que ser levado em consideração, assim, eu levo em consideração, mesmo não sendo de primeiro direto, né? Em relação, por exemplo, hoje se fala muito em microbiota intestinal, né? Dentro da associação, hoje, por exemplo, tem a microbiota que eles acabam sendo preventivos de câncer, né? Não sei se tu tem acesso a esse tipo de exames, assim, de microbioma, Tem estudos, tem vários estudos em andamento, mas ainda não tem nada consolidado, assim, né, nesse momento, para dar essa informação, assim, mas acho que nos próximos anos teremos essa resposta. Porque hoje a gente tem dentro da ginecologia uma microbiota chamada estroboloma, que é uma que aumenta a predominância estrogênica. Então tem uma relação direta ali com endometriose, com câncer de endométrio, câncer de mama, né? Então esse é um estudo que já vem, acho que 2019 foi o primeiro artigo publicado, então é uma coisa realmente meio recente. Mi, se tu pudesse deixar uma mensagem principal assim para quem está nos assistindo sobre o câncer intestinal, né? Principalmente para quem acha que não tem nada a ver comigo. A mensagem é: faça colonoscopia. E eu fiz uma brincadeira no Instagram que eu disse assim: se o vizinho vai lá e te diz, olha, não precisa fazer, assim, vem na consulta para te entender o que é o procedimento e o porquê que tu precisa fazer, porque eu acho que o entendimento do paciente é o que vai levar o paciente a realizar essa prevenção. Então, explicar, porque realmente, se eu não entendo a importância e o que aquilo vai me trazer de benefício, por que eu vou fazer um exame que vai me dar um trabalho se eu não sinto nada e eu estou bem? Mas aí, quando a gente coloca todo esse cenário, né, do que pode acontecer e do que a gente consegue evitar e já tratar, o paciente na hora, mas eu preciso fazer isso. Então, vem para consulta, escuta, traz o vizinho junto e a gente explica para o vizinho também que o preparo não é tão horrível e que a gente tem um benefício muito maior do que o desconforto de 1 ou 2 dias por dieta e uso de osteoides. Mi, muito obrigada pela tua brilhante explanação. Eu sempre gosto de deixar uma mensagem no final dos podcasts, né? E quem é minha paciente, eu já estou na área e vou fazer 30 anos agora, no dia 16 de dezembro, é a prevenção, né? Então é melhor prevenir, como é um ditado antigo, do que remediar, mas o câncer de intestino, só quem tem algum familiar que teve é que vai saber o quão grave é. Eu acho que é um dos cânceres que todo câncer tira a dignidade das pessoas, mas eu acho que o câncer de intestino ele é um pouco pior quando ele é diagnosticado em fase tardia, né? Então prevenção ainda é o melhor remédio. Muito obrigada.